Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, eu me chamo Artilene, moro na Alemanha fazem 6 anos com meu marido. E aqui no canal eu conto pra vocês a minha rotina, a minha vida, sobre trabalho, moradia, estudo. Então, se você se interessa por esse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal. Não esquece de no começo do vídeo já deixar o like, porque isso ajuda bastante o canal. Deixa um joinha também nos comentários, deixa sugestões de vídeos também se vocês quiserem. E no vídeo de hoje é uma continuação de um vídeo que eu fiz aqui de como e por que a gente veio morar na Alemanha, né? Como tudo aconteceu desde a nossa saída no Brasil. Então eu vou deixar essa primeira parte do vídeo linkada aqui embaixo na descrição e vou dar continuidade então da onde a gente parou daquele vídeo. Então a gente parou naquele vídeo da parte que eu contei quando a gente chegou aqui na Alemanha, que a gente foi para a sorveteria, onde eram brasileiros que gerenciavam aquela sorveteria. E que foi muito bom porque a gente conseguiu aprender muita coisa com eles, né, nesse início. A gente ficou lá mais ou menos 1 mês e meio. E nesse tempo, como eu falei pra vocês, a gente trabalhou muito. É uma outra coisa, assim, de trabalho aqui, é um outro ritmo de trabalho. E ainda você tendo que trabalhar falando um outro idioma que você não conhece, não domina, né? Como no meu caso e do meu marido, a gente não sabia nada de alemão. A gente tinha estudado um pouco de italiano no Brasil, mas para ir para Itália. Então, quando chegou aqui, deu aquele baque. Nessa sorveteria, a gente teve a ajuda de uma portuguesa que me ajudou a fazer o meu visto de reunião familiar. Então, foi muito bom a gente ter caído justamente com pessoas muito boas, né, que ajudaram a gente. A gente ia ter que dar um jeito, né, de ir atrás, óbvio. Mas como elas estavam lá, né, a gente pediu ajuda e elas ajudaram. Eram 2 irmãs, elas só faziam, tipo, trabalhavam finais de semanas lá. Então daí a gente acabou conversando com uma delas e que tinha carro e ela resolveu ajudar a gente. Levou a gente até uma outra cidadezinha para poder fazer o visto, porque não fazia naquela cidade. A gente estava numa cidadezinha que era um vilarejo. Tipo uns 15 mil habitantes, talvez, por aí. Então, algumas coisas em relação a visto, a carteira de motorista, essas coisas assim, era em outra cidade que ficava ali do lado, que era uma cidade um pouquinho maior. Então, daí ela que ligou lá pra mim, ela resolveu tudo e no caso eu só fui lá, né, pra assinar, pra ver os papéis e tal. Então, nessa sorveteria a gente ficou 1 mês e meio porque simplesmente o chefe dela, né, o meu também no caso, falou que não precisava mais da gente ir lá, porque como era uma sorveteria pequena, então já não tinha tanto trabalho assim para tantas pessoas dentro da sorveteria. E daí a gente foi para a sorveteria dele, que era em uma outra cidade, que ficava mais ou menos umas 2 horas e meia dali. E aí, assim, uma outra realidade também, como a gente não estava acostumada com nada, tudo era novidade. E daí nessa sorveteria também, muito trabalho, ela ficava de frente a um terminal de ônibus, então vocês pensem o tanto de movimento que tem. Mas aí deixa eu contar quando a gente chegou nesta sorveteria, que a gente teve que subir 5 lances de escadas e que a gente chegou no quarto, assim, gente, parecia que morava 2 cachorros lá dentro, sério, 2 cães mesmo, 2 animais dentro desse quarto. Cama, tinha cama, mas o colchão inteiramente mofado, amarelado, os cobertores inteiramente amarelados, que parecia que há muito tempo não era limpo. E para quem trabalha aqui na Alemanha e trabalha com certos tipos de pessoas, de imigrantes, vai entender o que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. Eles não lavam lençol, eles não lavam cobertores, eles não abrem a janela do quarto. Tá um verão de 40 graus, eles não abrem, a semana pode dar 40 graus a semana inteira, janela fechada. Então aquele quarto cheirando a mofo, armário quebrado, tipo assim, como se fosse um depósito e tivesse uma cama ali. E daí nisso a gente já meio que se olhou, eu e meu marido, tipo assim, cara, não vai dar certo isso aqui, né? Mas aí como a gente, né, tava naquela, acabamos de chegar na Alemanha, então, né, vamos trabalhar até final do ano aí pra poder ir pro Brasil, ficar lá 1 mês e depois voltar pra cá de novo, né? Não pra mesma sorveteria, mas pra outro lugar. Só que aí começou, né, o trabalho na sorveteria e, gente, sim, é um trabalho super intenso, mas nem era por conta disso. O problema foi que eu tinha que fazer comida na sorveteria, isso não foi falado antes com a gente.
Então eu tinha que fazer comida para todo mundo, eu tinha que colocar a roupa de todo mundo, lavar a roupa, no caso, o uniforme, né? Somente a camiseta. A camiseta de todo mundo tinha que passar. Então, e depois ainda tinha que ir para a sorveteria trabalhar. Isso não foi um acordo que a gente fez para que eu pudesse fazer tudo isso, sabe? E o valor do salário é a mesma coisa, tá? E ali começou a acontecer algumas coisas com algumas pessoas que a gente percebia que usavam certos tipos de substâncias, e aqui também é normal nesse meio de sorveteria, ainda mais que tem muita gente solteira ou muita gente que deixa a família no seu país, na sua casa, e vem para cá para trabalhar em sorveteria, então acaba usando coisas ilícitas, acaba bebendo demais, enfim. Então eram pessoas que estavam sempre assim no extremo, sabe? E a gente já ficou meio assim, meu marido já não comia direito, a gente ficou nessa sorveteria 11 dias, só para vocês saberem, a gente não via a hora de sumir de lá. Então meu marido ficou muito triste, muito deprimido, daí não queria comer, daí emagreceu bastante nesses dias. Aí fazia uma refeição por dia, a gente tinha que descer 8 da manhã e saía de lá 11, 11 e meia da noite, todos os dias, tá? E com uma folga na semana. E aí isso foi começando a pesar, até que a gente falou com o chefe, falou, não dá mais, a gente vai sair. E ele nem deu bola, tá? Porque acho que uma semana antes tinha saído 4 pessoas no mesmo dia. Então a gente viu que realmente não era pra gente. E aí nesse meio tempo a gente começou a procurar pelo Facebook, né, outras oportunidades, porque isso já era setembro. E apareceu a sorveteria aqui em Arren. E daí a gente conversou aqui com o dono dessa sorveteria aqui e a gente entrou em um acordo e viemos para cá, porque a nossa intenção era trabalhar de setembro até dezembro para poder ir para o Brasil. Por quê? Porque aqui sorveteria, né, como eu já expliquei em outros vídeos, é nesse esquema de fevereiro a novembro, de março a dezembro, e muitas fecham. As que ficam abertas, assim, já tem as pessoas certas para ficar e geralmente fica, né, dependendo ali do tamanho da sorveteria, fica 3, 4 pessoas. Não precisa de muitos funcionários, porque no inverno não é que tem fila para vender sorvete, né? Então é mais coisas quentes, então não precisa de tantos funcionários. E isso a gente já sabia, né? Porque a gente já tinha conversado com o pessoal da primeira sorveteria e eles explicaram isso pra gente. E aí nessa busca, né, por uma sorveteria nova, a gente acabou encontrando aqui em Arren e resolvemos vir pra cá. Então deu 11 dias lá e depois a gente já veio pra cá em setembro. E daí aqui ele já falou pra gente, né, que fecharia no dia 15 de novembro e a gente topou ficar aqui até o dia 15 de novembro e depois voltar pro Brasil. E aí aqui foi outra loucura, assim, porque daí quando você vem num praticamente final de temporada, né, porque ali chegou setembro, já não tem tanto movimento assim na sorveteria, não é mais aquela loucura. Ainda é o mês de setembro todo, mas depois acaba, sabe? Tipo, não é loucura de gente. Então, o chefe já tá estressado, as pessoas que já estão ali já estão mais estressadas, não tem tanta paciência. Então a gente teve assim que engolir muito sapo nesses 2, 3 meses, né, que a gente ficou aqui, de setembro a novembro, 2 meses. Não foi pelo trabalho, foi mais pelo estresse do chefe mesmo, assim, que deixava a gente quase louco, porque pelo trabalho você trabalha, né? Também é aquele mesmo esquema de horário, era das 9 da manhã até 11, 11 e meia da noite. E então você, né, você trabalha, você tem que trabalhar, você acaba pegando ali o ritmo do trabalho e aquilo não se torna tão cansativo, né? Mas assim, mentalmente, com o chefe que tá super estressado, que não tem paciência nenhuma, aí te deixa, sabe, parece que teu corpo não tá funcionando mais. Só que aí, o que aconteceu, né, que no final da temporada a gente conversou com o chefe e ele fez a proposta pra gente voltar no outro ano, que era 2019. E daí a gente pensou, a gente gostou muito de Arren nesses 2 meses que a gente ficou, a gente conheceu um pouco da cidade. E como eu falei pra vocês, a nossa pretensão era vir trabalhar, né, e enfim, viajar por aqui. Então a gente queria alugar um apartamento, né, depois do trabalho, para poder continuar aqui, estudar alemão, enfim, e ir tocando a vida. Então daí em 2019, né, a gente voltou com um contrato de fevereiro até novembro de novo, até o dia 15 de novembro, ele sempre fecha 15 de novembro. E daí a gente veio em fevereiro
e trabalhamos até o final do ano. Depois a gente foi pro Brasil de novo, também assim, esse ano de 2019 também foi bem cansativo. Foi um ano que a gente falou assim um pro outro, não iremos mais trabalhar em sorveteria, vamos alugar um apartamento e a gente não quer mais trabalhar com isso. E daí em outubro de 2020 a gente conseguiu esse apartamento que a gente tá até hoje. De 2020 não, desculpa, de 2019. Então a gente tá nesse apartamento desde outubro de 2019. E aí a gente conseguiu através do garçom que trabalhava com a gente, que conversou com um cliente, que é o dono desse apartamento aqui, desse prédio no caso. E ele ia sempre, todo dia lá na sorveteria. Então já conhecia a gente assim, né, de vista, não de ficar conversando, mas já conhecia. E daí ele resolveu alugar pra gente aqui. Daí assim, foi mil maravilhas, né? Aí chegou novembro, a gente trabalhou ali até o dia 15 e no dia 20, se eu não me engano, a gente foi pro Brasil. Voltando em 2020 pra cá, daí a gente pensou o que a gente vai fazer. E em 2020 vocês lembram que teve a pandemia, né? Que depois fechou tudo. Fechou ali em março ou abril, não me lembro, de 2020. Só que antes disso, né, em janeiro, quando a gente já estava aqui, a gente ficou pensando no que iríamos fazer, porque a gente tinha o dinheiro guardado, aqui o apartamento já estava alugado, estava tudo certinho, a gente comprou cama, guarda-roupa, enfim, as coisas que precisava. E daí o que vamos fazer? Não sabemos falar alemão, não sabemos falar inglês, italiano sabemos mais ou menos. O que a gente vai fazer da vida? Vamos pagar um curso, vamos fazer alguma coisa, né? Se movimentar, né, para não ficar parado. E aí eu comecei a entregar alguns currículos, principalmente para restaurantes italianos que tinha aqui na Redondeza. E acabei vendo uma oferta de trabalho num jornal e fui lá, liguei e fui lá fazer a entrevista. Só que assim, o salário era de fome, sabe? Quando a gente fala salário de fome, que não dá pra pagar nada quase. Tipo assim, daria pra pagar aluguel e fazer a nossa compra, mas só. E trabalhar praticamente o mesmo tanto que eu trabalhava na sorveteria. Daí a gente pensou, não, né? Não tem porquê. E aí chegou ali, final de fevereiro, já começou a bater aquele meio que desespero do que a gente vai fazer. Só que daí esse meu chefe entrou em contato comigo, me fez uma oferta de trabalho para voltar a trabalhar com ele em 2020. E daí eu pensei, bom, eu vou, mas o Felipe não vai, né? O Felipe, meu marido, no caso, porque ele pegava muito no pé dos meninos em geral que trabalhavam lá. Não que ele não pegava no pé das meninas, mas dos homens, assim, era demais, sabe? A pressão que ele fazia, assim. Tanto que ano após ano, entra 5, 6 casais, saem, sabe? Nem completa a temporada inteira. A gente, assim, acho que ele achou que ia ter pro resto da vida, porque a gente fez uma temporada inteira, depois eu voltei em 2020. E também fiz, né, a temporada inteira em 2020. O que pra gente foi muito bom, porque a gente pôde guardar um pouco mais de dinheiro, né? Ter um pouco mais de reserva de dinheiro. Então, por esse lado, sim, foi muito bom e a gente agradece muito, né? Por todos os trabalhos que a gente teve aqui. Mesmo em sorveteria, mesmo sendo xingados por nada. Mas foi o que realmente fez a gente estar onde estamos hoje. E aí, nesse mesmo ano de 2020, em junho, se eu não me engano, e começou a abrir algumas coisas, o Felipe conseguiu no shopping de limpeza, onde eu trabalho hoje. Ele conseguiu lá, somente para fazer algumas horinhas, 3 horas por dia também, mas o que foi muito bom também, porque já era uma renda a mais, né? E aí, então, ali, no meu caso, finalizou 2020, eu saí da sorveteria e não voltei mais. Ele até queria fazer uma proposta para que eu retornasse em 2021, mas, assim, não tinha como. Porque daí já não era mais comigo, né? Era a humilhação que ele fazia os meus outros colegas passarem. E então isso me incomodava demais. Eu falei pro Felipe, não tem como, não dá pra voltar. E aí no ano de 2021 eu já coloquei na cabeça que eu ia colocar anúncios de limpeza e eu ia começar a limpar a casa. Né? Eu queria estudar, mas eu também estudei no caso, né? Eu fiz curso de alemão, só que eu também queria trabalhar, então eu comecei a colocar anúncios de limpeza de casas. Coloquei anúncios não de Facebook não, só de WhatsApp aqui de brasileiros. E daí comecei a fazer também casas de alemães, tá? Não só de brasileiros, porque daí eu entrei num site também que é de limpezas, assim, coisas mais rápidas para quem quer um trabalhinho mais rápido.
e também consegui casas ali, também deu tudo certo. Então eu também vou deixar esse site aqui, que eles fizeram mais para estudantes, né, procurar um trabalho rápido, mas eu vou deixar ali na descrição para quem quer alguma coisa assim, sei lá, que é de jardinagem, que é para trabalhar de babysitter, que é para trabalhar com passear com cachorro, essas coisas assim, sabe? Então lá também tem. Então eu vou deixar aqui na descrição o site para vocês. E aí nesse mesmo ano de 2021, em agosto, eu consegui um restaurante italiano para limpar o restaurante, tá? Essa era a minha meta, só para limpar. Eu não queria muito envolvimento com italiano, porque eu tinha na minha cabeça que era tudo doido igual o meu antigo chefe. E aí comecei a trabalhar lá, né? E aí conversando com eles, falei, né, as minhas experiências que eu tive aqui na Alemanha e tal, né, de trabalho. E daí eles me ofereceram para trabalhar no restaurante e na sorveteria, alguns dias só por algumas horas. E daí então no restaurante eu limpava o restaurante e abria o bar. Porque daí tem a parte do café ali, então daí o pessoal ia lá tomar cafezinho cedo. Daí na sorveteria eu fui alguns dias até ela fechar, porque já era final de temporada, já tava esfriando, então eles não iam permanecer abertos por muito tempo, eles fechavam ali na metade de outubro. Então eu trabalhei até metade de outubro, eu ia 3 vezes por semana na parte da tarde. E aí isso continuou também em 2022, meu marido também trabalhou lá. E aí meu marido saía do shopping, vinha para casa, comia aqui, descansava um pouquinho e ia para sorveteria. Trabalhava lá da 1 às 7 da noite, às 8, dependendo do dia. Então a gente foi fazendo isso, daí em julho, e eu também, né? Restaurante, me dividia entre o restaurante e entre sorveteria, e não fazia mais a limpeza do restaurante. Só trabalhava no restaurante como atendente mesmo, garçonete ali no balcão, fazendo café, fazendo bebidas, e depois ia para a sorveteria na parte da tarde. Fiz muito isso em 2022. E daí chegou julho de 2022, abri uma vaga onde meu marido estava na limpeza e eu resolvi me inscrever para trabalhar lá. E aí eu comecei a trabalhar lá porque justamente eu não queria mais essa loucura de ficar trabalhando de domingo a domingo em restaurante, em sorveteria e me acabando, sabe? Eu não queria mais isso nem para mim, nem para o meu marido, então eu resolvi pegar lá. Mas ainda continuei de julho até setembro, quase final de setembro, trabalhando assim. Trabalhava de manhã cedo no shopping, aí não ia mais pro restaurante porque de manhã eu tava no shopping, e ia pra sorveteria todas as tardes. E daí na sorveteria eu tinha uma folga por semana, trabalhava sábado, domingo, feriado, tudo igual. E também o que foi me cansando foi que feriado, domingo, eu trabalhava e não recebia mais por isso. Recebia o mesmo valor, então eu não estava achando justo e aquilo foi, né? Enfim, durante ao longo do ano aquilo vai pesando. E aí então eu trabalhei até o final de setembro e o meu marido ainda trabalhou até o final de outubro ou metade de outubro, uma coisa assim. E ele não trabalhava aqui em Arren, ele trabalhava numa cidadezinha aqui do lado que dá mais ou menos uns 25 minutos de carro. E também ele ia pra lá e não recebia mais por isso, né? Tipo, não recebia uma ajuda na gasolina. Não, ele tinha que ir por ele mesmo e o salário não era alto, sabe? A gente não ganhava proporcional ao que a gente trabalhava, então isso acaba pesando, sabe? Mas graças a Deus, a esse trabalho, a todo esse esforço que a gente fez, sabe, durante esse tempo todo, e principalmente ao longo de 2022, a gente conseguiu comprar o nosso carro. Nosso carro hoje ele tá quitado, a gente conseguiu quitar ele ano passado, em agosto, setembro, se eu não me engano. Então a gente tem um carro, sabe, a gente tá com a vida mais estabilizada, mas eu vou continuar contando pra vocês como que chegou até aqui. E aí então 2022 foi isso, né? Eu continuei trabalhando como continuo até agora na limpeza no shopping. Então continuei aquele ano ali, o meu marido também de outubro até dezembro. Então daí em janeiro do ano passado, de 2023, a gente foi pro Brasil passar um mês de férias lá. Quando a gente voltou pra cá, em fevereiro, eu tinha uma cirurgia e o meu marido foi indicado para trabalhar em uma empresa, em uma fábrica metalúrgica. Um amigo nosso indicou, ele já trabalhava lá e daí ele indicou o Felipe para trabalhar lá também. Eu não sei explicar muito bem, é umas máquinas gigantes a laser que meu marido trabalha com peças de metal. Assim, eu não entendo muito, mas é isso. Então, meu marido ele começou em março a trabalhar nessa empresa, né? Ele tá até agora, graças a Deus. E meu marido então já vai fazer um ano de empresa e, gente, passa muito rápido.
E daí nessa empresa é muito bom, porque ele tem o final de semana livre, feriado não trabalha. Não trabalhava no shopping também, mas eu digo assim, né, em comparação com sorveteria, né? Não trabalha feriado, ele ganha muito melhor do que ele ganhava em sorveteria. A gente pode tirar férias durante o ano tranquilamente, quer tirar 1, 2 semanas de férias, a gente... É só avisar a empresa que eles aceitam as férias, sabe? Eu tô ali no shopping, tô feliz, tô trabalhando de segunda a sábado. Quando eu preciso de folga eu peço, né? Quando eu preciso de férias eu peço. Não tenho muito o que reclamar ali não, né? Eu sei que algumas pessoas pensam, ai, mas trabalhar na limpeza e tal. Eu nunca dei bola pra isso, então aqui que eu jamais eu daria bola pra isso, porque a gente tá trabalhando, tá conquistando, a gente já viajou bastante. Em 2021 a gente fez uma viagem muito legal na Turquia. Eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição também, caso vocês tiverem curiosidade de ver. A gente ficou num resort all inclusive, então todo esse nosso trabalho, né, ele gera frutos. A gente já conheceu vários lugares, a gente não passa necessidades, a gente tá sempre viajando pro Brasil, então acho que isso já fala muito, né, sobre o que a gente está fazendo aqui. Como eu já comentei com vocês em outros vídeos, a gente vai mudar de apartamento, né? Inclusive, acho que daqui uma semana, uma semana a gente muda de apartamento. A gente vai para um apartamento maior, que tem mais um quarto pro baby que tá vindo aí. Então, assim, a minha vida, a nossa vida aqui tá indo muito bem, graças a Deus. E não tenho nada para reclamar. Todos os perrengues que a gente passou, tudo que a gente teve, os sapos que a gente teve que engolir aqui, de alguma forma serviram de aprendizado pra gente amadurecer. Eu sou outra pessoa, eu não sou a mesma pessoa que morava no Brasil. Aqui eu tenho outra mentalidade. Então, as coisas, né, ela vêm pra te beneficiar caso você queira que elas te beneficiem, né? Porque não adiantava a gente simplesmente, não, tá uma merda aqui, vamos voltar pro Brasil e não vamos tentar, não vamos mudar, não vamos estudar, não vamos fazer nada. Não. Tu tem que dar a cara, tem que ir. Tá ruim, continua ali até você conseguir o objetivo que você quer. A gente tinha um objetivo, a gente alcançou esse objetivo. Então, é isso que eu sempre falo para as pessoas. É o conselho que eu dou para algumas pessoas. Tá ruim no lugar, falando nessa questão de sorveteria, né? Tá ruim no lugar, não, sabe, tá ali já há alguns meses, não saia dali. Faz a temporada inteira, fica ali. No outro ano tu procura outra coisa, pra não ficar pulando de galho em galho, sabe? Um lugar é ruim, mas o outro pode ser 1000 vezes pior, então muita gente acaba desistindo, acaba voltando embora. Muita gente tem, né, essa vontade, como eu e o Felipe fizemos, de vir trabalhar, de alugar um apartamento e tocar a vida, e não trabalhar só em sorveteria. Mas, infelizmente, né, se não é ninguém rico, tem que passar alguns perrengues, né, vai passar mas tudo se supera, né? Já faz 6 anos e 6 meses que a gente tá aqui e a gente tá muito bem, graças a Deus, então tudo passa. Sempre costumo falar que tudo nessa vida passa, tudo que é essas coisinhas picuinhas, ruins, elas vão passar e vai dar tudo certo. Bom, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida aí em relação a alguma coisa que eu falei pra vocês, deixem aqui nos comentários, né, que eu vou responder vocês. Não esquece de curtir, ativa as notificações, que sempre que sair um novo vídeo aqui, o YouTube vai mandar pra vocês, vai avisar, ó, saiu um novo vídeo lá, vai lá assistir. Deixa o joinha, deixa um comentário, uma sugestão de vídeo que vocês querem ver por aqui. Muito obrigada por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!